Olá pessoal, tudo bom? Hoje o assunto a gente vai dar continuidade às doenças que têm origem hematopoéticas, ou seja, doenças que têm origem nas células do sangue. A gente já falou de linfócitos, já falamos de macrófagos, que é a suspeita da origem do TVT, né? E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, que são as leucemias. Na verdade, esse termo leucemia, ele é uma nomenclatura de exceção, porque nós estudamos, né, há um tempinho atrás, as origens das neoplasias e a nomenclatura dessas neoplasias. Então, a nomenclatura geralmente termina em oma, na maioria das benignas, com algumas exceções, né? E outras nomenclaturas malignas são dadas como carcinoma e sarcoma. E aí, quando a gente se depara com esse termo leucemia, não tem essa nomenclatura que é uma regra geral, né? Então, a leucemia é outra exceção. Leuce vem de leucócitos, né? E mia vem de sangue. Então, são células do sangue. Então, as leucemias são as neoplasias de origem de medula óssea, né? Que é a fábrica das nossas células do sangue. Então, por definição, a leucemia é uma neoplasia maligna de origem das células hematopoéticas, da hematopoiese. Então, se a gente lembrar, a hematopoiese, ela acontece dentro do osso, no canal medular chamado de medula, né? E dentro dessa medula, ou conhecida também como tutano do osso vulgarmente, né? Essa medula, ela é quem produz todas as células do sangue, né? A parte celular do nosso sangue. Então, se a gente for relembrar os componentes do sangue, eles são divididos em dois, né? A parte líquida, que é formada basicamente de água, porém, onde tem todos os nutrientes, as vitaminas, os hormônios, tudo que tem no sangue é veiculado através da sua parte líquida, chamada de plasma, e que compõe a grande maioria da parte do sangue. 55% do nosso sangue é plasma, é composto por água e todos os constituintes dele em termos de substâncias. Fora essa parte líquida, nós temos a parte celular, onde prevalece 45%, para completar o 100%, as hemácias, que são as células vermelhas, que dão coloração ao sangue, de uma coloração vermelha por causa da hemoglobina, né, que é um pigmento que tem dentro dela, e ela corresponde a quase metade, né, da proporção do nosso sangue, sendo que, com relação à parte celular, é quase totalmente revestida por esse tipo de célula. Sobrando, então, apenas menos do que 1% de leucócitos e plaquetas, que são células de defesa. Os leucócitos é um grupo que corresponde às células de defesa do nosso sistema imunológico, e as plaquetas correspondem às células que se relacionam com a coagulação do sangue. Não é assim que a gente aprendeu lá nas outras disciplinas? Então, no caso da leucemia, ela vai pegar os leucócitos. Então, eu vou ter alteração nas células progenitoras formadoras de leucócito lá da medula óssea. Apesar dos leucócitos serem menos do que 1% do nosso sangue, eles são super importantes na defesa contra os antígenos. Sem leucócito, a gente não tem vida, porque a gente ia ficar suscetível às infecções, né, e aos agentes estranhos que entram no nosso corpo. Então, mais especificamente, aqui estão todas as células, né, presentes no sangue, que são produzidas pela medula. Então, essas células são divididas, né, em leucócitos, que são todos esses, menos o megacariócito, que vão formar as plaquetas, e as hemácias, que vão levar oxigênio. Então, a grande maioria das células do corpo são produzidas pela medula, né? Grande quantidade são os leucócitos em termos de variedade, não em termos de quantitativo. Em termos de quantidade, as hemácias sobrepõem. Mas em termos de variedade, os leucócitos se sobrepõem, porque existem os linfócitos, que são células redondinhas,
produtoras de anticorpos, né? Nós temos o monócito, que são células grandes, parecendo um ovo frito, que tem a função de fagocitose e célula apresentadora de antígeno. Nós temos os granulócitos, aquelas que produzem grânulos, divididas em 3. Neutrófilo, que é uma célula fagocítica também especialista, né, em antígenos, principalmente bactérias. O eosinófilo, que é um fagócito também, que é mais especializado em alergias e parasitas. E o basófilo, que é a célula mais rara do nosso sangue, que estão relacionadas também com os processos alérgicos. E, além disso, os megacariócitos, que vão produzir as plaquetas. Então, essas são as células do sangue. No caso das leucemias, elas podem atingir tanto essas células que são chamadas de maduras, né? As células maduras do nosso sangue, porque elas já passaram por um processo evolutivo, já cresceram, já se desenvolveram, e ela chegou num certo ponto onde houve a sua maturação. O que significa dizer isso? Que ela está pronta para exercer a sua função. Tá? Então, uma célula madura está pronta para exercer a sua função. O linfócito produzindo anticorpo e se transformando em plasmose, as hemácias conduzindo oxigênio e CO2, os megacariócitos participando da produção de plaquetas e coagulação do sangue, o monócito, fagocitose apresentador de antígeno, o neutrófilo e os granulócitos como fagocitose, né, seja esse antígeno bactéria, alergia ou parasita. Cada uma na sua função. Então, elas estão prontas e são maduras. Porém, elas têm umas células, né, chamadas de células-mãe. É quem originou essas células. Se essas células maduras estão no sangue, as células-mãe estão presentes na medula óssea, chamadas de células precursoras, ou denominadas de blastos. Por que blasto? Porque blasto significa uma célula jovem. Essa é uma célula imatura. Ela não ainda passou pelo processo de maturação e, por isso, não pode ser jogada na circulação sanguínea porque ela não vai conseguir exercer a sua função, né? Então, cada linhagem dessa possui uma célula chamada de precursora ou blasto, ou célula jovem. Qual que é a diferença delas? É que elas são bem maiores em tamanho, né? Não são não autorrenováveis, elas precisam que alguém produza elas, né? E elas recebem o nome, na maioria das vezes, de blasto. Então, no caso do linfócito, linfoblasto. No caso das hemácias, eritroblasto, por causa do eritrócito, né? No caso do megacariócito, megacarioblasto. Porém, elas podem ser chamadas também com o final cito. No caso do monócito, promonócito. No caso dos mielócitos, dos granulócitos, recebe o nome de mielócito. Mielócito neutrófilo, mielócito eosinófilo, mielócito basófilo. Certo? Então, essas aqui são as chamadas células precursoras dessas células maduras. Então, no caso das leucemias, elas vão atacar justamente essas células precursoras na maioria das vezes, podendo atacar as maduras também, que a gente vai ver a diferença, tá? Porém, essas células chamadas de precursoras, elas tiveram também uma célula-mãe, uma célula que originou essas outras células. E se a gente for andando, fazendo a marcha ré da situação, nós vamos ter as células chamadas de progenitoras, né? Essas células progenitoras, elas são maiores ainda, têm grande atividade mitótica, né? São autorrenováveis e frequentemente na medula óssea e nos órgãos linfáticos. Então, aqui, cada célula dessa, eu tenho uma célula progenitora, na maioria das vezes, chamadas de célula formadora de colônia, tá? Então, tem, no caso do linfócito, célula linfocítica formadora de colônia, das hemácias, células formadoras de colônia eritrocítica, do megacariócito a mesma coisa, e assim vai, ok? Então, essas células progenitoras, elas também estão dentro da medula óssea e vão se amadurecendo, se dividindo e fazendo com que eu tenha a produção das células precursoras.
Então, uma característica muito importante dessas células, o que faz com que elas desenvolvam neoplasias, é o seu alto grau mitótico. Essas células se reproduzem com uma velocidade muito alta porque elas têm que manter o nível de produção das células maduras. Então, elas sempre, elas constituem a fábrica das células do sangue, e por isso precisam, ter alta capacidade mitótica. E por essa alta capacidade mitótica, ela fica mais suscetível, às neoplasias, por causa das mutações, E lá na base, lá no início da formação, nós temos, então, as chamadas células tronco. As células tronco são divididas em dois grupos, as células pluripotentes e as células multipotentes. Células pluripotentes é uma célula tronco que é capaz de diferenciar em outros tipos de células. E as células multipotentes, elas são capazes de diferenciar em outras tantas células também, tá? Então, nós vemos que todas as células do sangue, eles têm uma origem só, a chamada célula pluripotente. Aqui é onde começou as pesquisas, sobre célula-tronco, porque observou que apenas uma célula, em um grau de diferenciação, podem se transformar em outros tipos de células a partir de uma só. Aí começou as pesquisas e falar, bom, se uma célula só pode se diferenciar em várias, então eu posso utilizar essa potência, no caso aqui pluripotente, para transformar essa célula em um tecido diferente e eu, então, recompor algum tecido que foi lesado de maneira irreversível, Incendi, dei a luz agora. Então, pessoal, o processo de produção das células do sangue, ele obedece a essa regra, de produção medular, e devido à alta capacidade mitótica, principalmente das progenitoras, elas vão estar suscetíveis aos agentes carcinógenos agressores e, por isso, desenvolvem as chamadas leucemia. Ok? Bom, então, se a gente fizer um resumão dessa tabela que eu mostrei no slide anterior, eu vou ter, então, que as células hematopoéticas, que vão dar origem a todas, se dividem, basicamente, em dois grupos grandes. O grupo da linhagem mieloide vão gerar as leucemias classificadas como mieloides. Então, as leucemias mieloides têm uma variedade muito grande, que a gente vai só citar, porque são muitos tipos de leucemias mieloides. Por quê? Porque da célula de origem mieloide vão partir quase todos os leucócitos, inclusive as hemácias e as plaquetas. A linhagem linfóide vai originar dois tipos de células somente, o linfócito T e o linfócito B, e também o plasmócito, que não está aqui, que a gente vai falar mais para frente, tá? Então, as leucemias, para a gente começar a entrar no assunto de leucemia, elas são classificadas primeiro de acordo com a sua origem em dois grandes grupos. As leucemias mieloides, pegando toda a origem dos leucócitos, das hemácias e plaquetas, e a origem linfóide, pegando os linfócitos B e T, como nós já vimos na aula passada, e também os plasmócitos, certo? Bom, essa é a primeira classificação. A segunda classificação é com relação ao grau de aparecimento. Ou elas são agudas, são repentinas e rápidas, ou elas são crônicas. No caso das leucemias agudas, elas vão pegar as células progenitoras, mieloide e linfóide, tá? Estou indo bem devagarzinho para vocês entenderem, porque senão faz confusão. Então, leucemia mieloide aguda significa dizer que as células progenitoras da linhagem mieloide são afetadas. Leucemia linfóide aguda significa dizer que as células progenitoras da linhagem linfóide é que são acometidas. Então, a gente vai ter um grande problema medular que vai originar
como consequência no sangue, tá bom? Beleza. Agora, se eu tiver as crônicas, significa dizer que essas células aqui é que foram afetadas, as células maduras, e por isso eles são chamados de crônicas. Então, eu vou ter leucemia mieloide crônica, significa dizer que essas células maduras foram afetadas, menos as hemácias, porque as hemácias não têm núcleo e, portanto, não podem ter neoplasias, porém, o eritroblasto, que é o precursor das hemácias, ele tem núcleo, por isso pode ser afetado. Okay? E no caso das leucemias linfóides crônicas, essas células maduras é que vão ser afetadas. No caso, os linfócitos e os plasmócitos. Ficou entendido? Bom, nesse contexto, eu tenho, então, a classificação das leucemias em dois grandes grupos, linfóide e mieloide, e eu tenho a subclassificação de acordo com o tempo de aparecimento e o tipo de célula que foi afetada. Então, eu vou ter leucemia linfoblástica aguda e leucemia linfocítica crônica. Aguda pega os blastos, crônica pega as maduras. E no caso da mieloide, leucemia mieloide ou mieloblástica aguda, leucemia mieloide ou mielocítica crônica. Ficou entendida essa classificação? Então, esses são os 4 tipos de leucemias que são mais importantes que a gente vai ver, a diferença de uma para outra, porém, na nossa videoaula de hoje e na próxima videoaula sobre leucemia, nós vamos falar apenas das leucemias mais importantes, a que mais aparecem, tá? Que são as leucemias da linhagem linfóide, as linfoproliferativas, porque a leucemia de origem mieloide, elas são muito mais raras e acontece muito pouco, a gente vai só citar, tá? Para não ter problema. Então, como as leucemias linfóides são as mais acometidas e mais comuns, elas acabam sendo mais importantes, mais estudadas. Como é o caso do linfoma, que nós já estudamos o linfoma, como é o caso do plasmocitoma, que a gente vai falar hoje, e como é o caso do mieloma múltiplo, que a gente vai falar hoje, e também das leucemias linfoblástica e linfocítica, que a gente vai falar hoje. Tá certo? Bom, etiologia. Para começar, as causas, né, de leucemias, elas são desconhecidas. Então, a gente diz que as leucemias são idiopáticas, né? A gente não sabe o que causa direito esses problemas. Porém, em seres humanos, existem essas causas aí que são comuns e já constatadas e comprovadas como positivas, e aí a gente traz para a veterinária para tentar fazer uma correlação. Já que os animais que exibem leucemia são os animais de companhia, ou seja, o cachorro e o gato, a gente extrapola as causas humanas para as causas animais. Então, trazendo um pouco para a nossa realidade, as principais causas de leucemia são os compostos químicos, como solventes orgânicos e radioisótopos, alguns antibióticos e sulfamídicos, ou seja, animais que estão sendo tratados com essas drogas por muito tempo, né? Alguns hormônios, distúrbios genéticos e imunológicos. O que vocês estão reparando? Que são grupos muito extensos. Não existe uma causa específica. Olha, o que causa leucemia é isso. Não. Nós temos grupos, né, como, por exemplo, distúrbios genéticos. Isso é muito vago. Distúrbios hormonais. Isso é muito vago. Qual hormônio está envolvido, né? Antibióticos. Qual antibiótico que está envolvido? Então, o que a gente tem na leucemia, a gente diz que é idiopática, tá certo? Agora, a gente traz um pouquinho das causas humanas para tentar relacionar com a veterinária. A única causa que é mais palpável na medicina veterinária são os retrovírus. E mesmo assim, os retrovírus, eles ainda estão relacionados muito com o linfoma, principalmente, tá? Então, o vírus da leucemia felina, que é um retrovírus chamado de oncogênico, esse vírus, ele é o principal causador de linfoma, por isso que eu não disse isso na aula de linfoma, porque eu esperei para chegar aqui,
para fazer essa diferenciação, porém, o vírus da leucemia felina também ataca a medula óssea, provocando doenças chamadas de mieloproliferativas. Dentre essas doenças mieloproliferativas, nós temos a leucemia inserida. Tá? Então, no caso dos gatos, aqui é um gatinho fazendo um teste rápido, né? Ele está bem mal, então está fazendo um teste de sorologia, que normalmente quando a gente vai fazer esse teste, a gente faz esses dois, que é FIV e FeLV, né? O vírus da imunodeficiência felina também é um retrovírus, porém de gêneros diferentes, e a gente tem, então, por ser da mesma família, a gente tem o vírus atuando no mesmo local, provocando doenças semelhantes relacionadas à medula óssea. Ok? Bom, então, já que a causa viral nos gatos, ela é muito importante para causar não só o linfoma, como também as leucemias e as doenças mieloproliferativas de maneira geral, a gente vai falar um pouquinho do linfoma, só para a gente ter uma base, do linfoma não, desculpa, do vírus da leucemia, só para a gente ter uma base, né, do agente causador principal das leucemias, no caso dos gatos, tá? Bom, a etiologia, então, ele é um gama-retrovírus, né, que subdivide-se em 4 subgrupos. O FeLV-A, FeLV-B, C e T. Essa classificação aqui é de acordo com o subgrupo, porém, o A é o mais comum e o menos agressivo, que é o menos agressivo, né? É o FeLV-A. E o FeLV-B, C e T, eles são mutações, né, do A. E por serem mutações do A, eles vão ser um pouco mais agressivos. Ele está presente numa quantidade de gatos muito alta. Os dados estatísticos que calculam a média no Brasil falam de 1 a 38% dos gatos são positivos para essa doença. É uma taxa alta. Porém, se você for ver a taxa de acometimento através de soroprevalência, né, tem vários artigos falando sobre isso. Se você for ver a prevalência desse vírus em alguns estados do Brasil, você pode chegar a 67% de positividade. Como tem artigos no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, interior de São Paulo, Minas Gerais, que eu vou colocar para vocês darem uma olhadinha, tá? Então, essa taxa de 1 a 38% é uma taxa nacional, porém, em alguns estados você pode chegar até 70% de animais positivos ou 80% de animais positivos. Isso por quê? Porque é um vírus que se propaga para o outro animal com muita facilidade através principalmente da saliva e das secreções naturais. Então, o hábito do gato se lamber, ele está passando vírus para sua pelagem e vem o outro animal com contato íntimo, né? Precisa do contato íntimo, de um gato lamber o outro, de um gato morder o outro através da saliva, né? Que é o meio mais comum. Esse gato, então, ele se contamina. E aí é muito comum em machos, porque os machos brigam por fêmeas, marcam território, são mais rueiros, né? E eles, então, têm um contato maior com outros animais, então a prevalência é maior em macho, não quer dizer que fêmea não tenha, tem também. E animais que estão com a vida, né, sexualmente ativa e animais jovens, de 1 a 5 anos. Essa é a maior probabilidade de serem mais positivos. Só que isso é a média, né, pessoal? Tem diferenças aí com relação a esses dados. O contágio oral, ele é o mais importante. Tem-se ainda contatos pelos fômites e bebedouros que são compartilhados, né? Porém, é um vírus que não tem muita sobrevivência no meio ambiente. Então, a contaminação de aerosóis, de ambiente, essa coisa não é tão importante. É mais importante quando tem contato oral, como os fômites, bebedouros, as mordidas, as lambidas, etc. Okay? Bom, então, quais são as consequências que esse vírus causa? Então, a gente tem que lembrar que esse vírus, ele pode causar neoplasias, isso, né, é o tema da aula de hoje, e dentre as neoplasias, o mais importante é o linfoma,
As leucemias podem acontecer, apesar de ele chamar vírus da leucemia, devia chamar vírus do linfoma felino, né? Apesar de chamar vírus da leucemia, ele pode acontecer leucemia, mas não é o mais comum, tá? Mas pode acontecer, e é importante a gente falar disso. Porém, ele vai afetar a medula óssea desses animais, trazendo consequências muito variadas. O problema é quando a gente mexe na medula óssea, a gente está mexendo nas células do sangue, consequentemente. Então, pode ter distúrbios de anemia, se você alterar a produção das hemácias. A anemia vai levar a cansaço, vai levar a deficiência de oxigênio, que vai gerar degenerações, necrose. Esse vírus pode atacar os leucócitos, vai gerar imunossupressão, podendo levar a infecções orais, infecções intestinais, diarreias, pneumonias, as síndromes respiratórias. E também esse vírus pode afetar a parte das plaquetas, levando a distúrbios de coagulação. Então, vocês estão vendo que as consequências são muito variadas. O animal pode ter febre, e aí ele pode parar de comer, ficar quietinho, ou simplesmente o animal pode ser um portador assintomático, tá? Então, as consequências, elas dependem de muita coisa. A primeira dependência é da própria imunidade do animal. Se o animal ele é contaminado, mas ele tem uma imunidade forte, esse vírus ele não vai causar grandes problemas, podendo, em alguns casos, ser autocurativa. A gente chama de autolimitante. O animal mesmo ele expulsa esse vírus por causa da imunidade que está muito boa, então ele expulsa o vírus e não causa tanto problema, o que não é tão comum acontecer, tá? Isso vai depender também da cepa do vírus, né? Qual tipo, se é menos agressivo como A ou mais agressivo como os outros. A idade do animal, então, geralmente animais mais jovens respondem melhor, animais mais idosos, também que têm doenças concomitantes devido à idade, né? O tempo de exposição, o estado de saúde desse animal, né? Se ele tem doenças concomitantes, como eu falei, se ele tem outros distúrbios orgânicos, né? Provocando, como eu falei, sinais variados que são inespecíficos da doença. Tá? Então, o animal que tem vômito pode ter felve? Pode. O animal que tem diarreia? Pode. O animal que tem pneumonia? Pode. O animal que tem linfoma? Pode. O animal que tem leucemia? Pode. Então, por que esses sintomas são tão variados, são inespecíficos, são tão variados desse jeito? Porque o vírus ataca a medula óssea, ataca os linfócitos, ataca as células de defesa, ataca as células do sangue. Então, as consequências são muito variadas. Mas essas três são as principais. As lesões imunossupressoras, as lesões neoplásicas, referindo-se às células hematopoéticas, e as lesões medulares. Ok? Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. E no próximo vídeo, a gente continua a falar das leucemias. Até lá!